mensagens, né, vivendo milagres. E quem crê aqui que vai viver um milagre na sua vida hoje? Irmãos, eu quero falar um pouco sobre comportamentos que nos impedem de viver o milagre. Irmãos, porque todos nós precisamos de um milagre na nossa vida, não é verdade? Todos nós precisamos, irmãos, e quem quer viver o milagre de Deus aqui hoje? Amém? Irmãos, só que os milagres, ele não é a resposta de Deus sobre as nossas necessidades. Os milagres não são a resposta de Deus sobre as nossas necessidades. Os milagres de Deus, irmãos, são a resposta da nossa fé. Irmãos, o milagre ele vai vir na sua vida conforme a sua fé. Como que está o tamanho da sua fé? Está do tamanho de um grãozinho de mostarda daquele ali? Hã? Diga para o seu irmão aí, como que está? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração para a gente dar início. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, falar conosco, meu Pai, nesta hora, Senhor. Pai, que o Senhor possa usar a Tua palavra, meu Pai, para falar nos nossos corações. Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa tocar na vida de cada um, meu Pai, que aqui está presente. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu possa diminuir para que Tu cresças, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero pedir para que vocês possam abrir as suas Bíblias. Já que vocês sentou, né, como se diz, podem sentar. Abrem suas Bíblias lá em 2 Reis 4. Irmãos, aqui é uma mensagem bem conhecida, né, uma mensagem bem famosa, mas talvez eu quero falar ela para vocês de uma forma que talvez você nunca deve ter ouvido falar dessa maneira. Essa é uma mensagem bem famosa que fala da viúva e das vasilhas de azeite. Quem já ouviu falar? Quem conhece? Irmãos, muitas pessoas estão precisando viver milagre da multiplicação, como essa viúva viveu. Muitas pessoas estão precisando viver o milagre da multiplicação, como essa mulher viveu, como os seus filhos viveu. Em alguma área de sua vida, talvez você esteja precisando dessa multiplicação, não sei. Talvez seja na sua área financeira. Se você não estiver precisando na sua área financeira, talvez você está precisando na sua área familiar. Se não for na sua área familiar, talvez você está precisando na sua área emocional. Não, se não for na sua área emocional, irmãos, talvez você está precisando no seu trabalho, na sua empresa. Ou para algum, você está precisando de algum milagre que a sua família, algum parente seu precisa viver um milagre na vida deles. Todos nós precisamos de um milagre, irmãos. Todos nós precisamos da multiplicação do milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? Quem precisa aqui? Amém? Diga para o seu irmão, e você precisa de um milagre? Irmãos, mas eu não quero falar aqui sobre dinheiro. Eu não quero falar aqui sobre dinheiro, mas apesar, irmãos, que a Bíblia ele fala mais de dinheiro do que salvação e do que fé. Não é verdade, pastor? A Bíblia fala mais de dinheiro. Irmãos, eu estava pesquisando. Se eu não me engano, eu acho que são mais de 2.000 e poucos versículos que falam mais sobre vida financeira do que sobre fé e do que sobre salvação. Mas aqui eu não quero falar sobre dinheiro. Eu quero falar do processo necessário para que esse milagre da multiplicação aconteça, irmãos, na minha vida e na sua vida. Amém? E já é comprovado cientificamente, irmãos, que toda pessoa aqui, eu estava vendo um estudo, que toda pessoa, irmãos, ela almeja ter o que primeiro? Uma família. Todo mundo almeja ter uma família. Quem aqui não é casado e sonha em casar? Amém? Irmãos, meu filho casou esse final de semana, irmãos, pensa lá em casa que está vazio. Nossa Deus, lá em casa está um chororô doido, né? Minha esposa então, todo dia eu tenho que ficar consolando ela. Do outro lado do bairro é só alegria ali no Serrinha. Só que lá em casa, irmãos, está tão vazio. Só júbilo. Agora lá em casa está uma tristeza, irmãos, sem nosso filho mais velho, né? Sem o Mateus Henrique, mas creio que Deus está dando a graça para ele, está abençoando ele. Em nome de Jesus. Irmãos, então que casar, irmãos, casar é um sonho para muita gente. Tem gente que não tem, mas amém. Mas casar é um sonho para muita gente. Às vezes até para tirar um trauma, né, dos seus pais, da sua família. Talvez a pessoa vive em casa, ali conturbada, oprimida pelos pais. A pessoa o sonho dela, deseja sair de casa para viver a sua própria vida. Não é verdade? Casar é um sonho para muita gente, e tem alguns que não sonham com isso. Só que quando nós estamos focados para realizar esse sonho, às vezes os nossos comportamentos, irmãos, nos impedem de viver o milagre de Deus na nossa vida.
Tem comportamentos que eu e você cometem, que impedem o milagre de acontecer na nossa vida. Tem comportamentos, irmão, tem pecados que nós fazemos que impedem a gente de vivermos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Tem comportamentos que nos impedem de viver o milagre de Deus acontecer na sua vida. E eu creio que hoje, irmãos, através dessa palavra, você vai tomar a direção de Deus e você vai viver alicerçado na palavra. E esses comportamentos não vão impedir mais você de viver o milagre de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, e nós temos vários comportamentos que talvez eu e você pode impedir de viver a nossa vida, as nossas bênçãos de Deus. Quem aqui sonhou em ter uma empresa e tem essa empresa hoje? Amém? Quem sonha? Quem aqui sonha em ter uma promoção salarial e até hoje não conquistou? Irmãos, muitas das vezes, você não concorda comigo que dependendo do comportamento que você tiver hoje, de errado, com essa empresa ou com o trabalho que você tem hoje, pode impedir de lá no futuro, você não alcançar as bênçãos de Deus na sua vida? Você não concorda comigo que dependendo do comportamento, as coisas podem desandar lá na frente? Não é verdade? E exemplo que nós temos, né? Aqui quem concorda comigo que você tiver algum comportamento errado no seu negócio, você tanto sonhou, pode te trazer a ruína na sua empresa. Irmãos, tem comportamentos que a gente tem hoje. Exemplo, eu conheço várias pessoas hoje que têm empresas que tiveram comportamentos errados e lá na frente a empresa fechou. A empresa fechou. Por causa de comportamentos que aquela pessoa teve, que aquele empresário teve. Ou até mesmo quando você é casado, você dependente do comportamento que você tem, pode você também destruir a ruína da sua própria casa. De você trazer a ruína da sua própria casa. Irmãos, eu quero ler aqui uma história dessa viúva. Quem quiser abrir aí, vamos ler em 2 Reis 4:1. 4:1. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A mulher de um dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao... Vamos até aqui por enquanto, irmãos. Irmãos, a mulher chega até o maior profeta da época, Eliseu. Irmãos, Eliseu naquela época, irmãos, ele era o profeta. Não tinha ninguém maior do que Eliseu naquela época em Israel. Não tinha ninguém maior. E ela chega para ele... irmãos, que ela chegou no cara certo. Era o cara que fazia o milagre, era o cara que resolvia os seus problemas. Era o cara que resolvia o problema. Irmão, muitas das vezes está acontecendo algum problema na nossa vida, a gente não sabe nem a quem a gente vai procurar. A gente não sabe quem mesmo a gente vai procurar. Tem gente, irmãos, que vai lá, tem acontecendo algum probleminha na sua casa, não tem nenhum discernimento, irmãos, de dobrar o seu joelho e orar a Deus. Pedir uma direção para Deus. Né, o pastor Anjo muito fala aqui que muitas das vezes acontece algo nas famílias dos membros da igreja e ele é o último a saber. É verdade ou não é, pastor? Tem muitas coisas, irmãos, que acontecem nas famílias dos próprios membros da igreja e ele é o último a saber. Irmãos, quando acontecer algo, meu pessoal, ruim na sua vida, saiba quem você procurar. Irmãos, e essa mulher, ela estava tendo um problema, porque aqui fala, a mulher de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Irmãos, e ela fala assim, o teu servo, irmãos, que trabalhava contigo, e ela era da escola de profetas, o teu servo, o meu marido, morreu. Você sabia, Eliseu, que verdadeiramente ele temia o Senhor, irmãos. Verdadeiramente ele temia o Senhor. Irmãos, eu falo para vocês que quando uma família é alicerçada na palavra do Senhor, irmãos, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente serve a Deus, irmãos, a probabilidade e a possibilidade de algo dar errado, a gente reduz pela metade. Eu vou falar para vocês, é possível dar errado? Quando a gente teme ao Senhor e serve a Deus, é possível dar errado? Sim, irmãos. Sim, é possível dar errado. Irmãos, porque a partir do momento, irmãos, que você sai do ventre da sua mãe, que você vem para esse mundo, algo de errado pode acontecer. Algo de errado pode acontecer.
Irmãos, mas quando nós estamos diante da presença do Senhor, quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, a probabilidade ela é reduzida à metade. E aqui, igreja, ela jogou a bomba em cima do profeta. Ela disse, além dele, o seu servo, ele trabalhava com o profeta. Irmãos, ele era da escola de líderes, ele frequentava a capacitação destino, ele fazia a universidade da vida, mas mesmo assim, irmãos, algo tinha dado errado naquela família. Ele estava no lugar certo, ele estava na conjunto com as pessoas certas, mas ele temia o Senhor ainda, irmãos, mas algo ainda deu errado. Apesar de tudo isso, irmãos, olha o que fala aqui no versículo. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe servirem de escravos. Irmãos, ele estava fazendo tudo certo, irmãos. Ele estava fazendo tudo certo. Mas mesmo assim, irmãos, ainda algo aconteceu de errado. É chegado o credor para levar meus 2 filhos, para serem escravos. Irmãos, olha como nessa vida, irmãos, nada está garantido. O cara fez de tudo certo, serviu o Senhor, era pai de família, mas ele tinha um comportamento que gerou um problema no futuro para aquela viúva, para os seus filhos. E qual foi o problema, irmãos, que ele deixou para esta família, que ele deixou para essa mulher? Aqui, irmãos, era falta de dinheiro, era algo financeiro. O cara morreu e vem o credor para tomar os seus 2 filhos. Irmãos, e aqui, para o credor chegar lá e tomar os seus 2 filhos como escravo, irmãos, era de agiota para cima. Não era uma dívida qualquer, uma dívida de supermercado. Não era uma dívidazinha de R$100. Não era uma dívidazinha de R$100, uma dívida pequena. Para ser um credor que tomar algo que mais vale para você, irmãos, era algo muito sério. Porque você pode estar até devendo a alguém, irmãos, que pode estar colocando a sua vida, a sua família em risco. Tem comportamentos que você pode estar fazendo hoje, irmãos, que pode colocar a sua família em risco. Tem comportamentos que você pode estar fazendo hoje, irmãos, que pode colocar a sua família em risco. Pode deixar você de viver os milagres de Deus na sua vida. Tem comportamentos que eu e você podem fazer, irmãos, que impedem de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Irmãos, eu creio que a partir de hoje você possa deixar esses comportamentos e começar a viver o milagre de Deus na sua vida. Que a partir de hoje, irmãos, você possa viver alicerçado na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, porque a Bíblia fala que é através da palavra de Deus que traz a libertação. É através da palavra de Deus. E foi assim que aconteceu com essa família. Porque você pode estar até devendo a alguém, irmãos. Igual eu falei aqui, você pode estar devendo a alguém ou fazendo algum comportamento que pode te impedir de viver os milagres. Ou seja, irmãos, ele era um homem que trabalhava com os profetas, que ele servia os profetas, que ele temia o Senhor, que ele servia a Deus, mas ele estava endividado. Existem comportamentos que podem atrapalhar todo o processo para você obter os milagres que tanto deseja na sua vida. Os milagres que tanto você almeja na sua vida. Comportamentos que não são necessários necessariamente, irmãos, da sua vida espiritual. Comportamentos que não são necessariamente da sua vida, irmãos, em nome de Jesus, familiar. Amém, irmãos? Pode ser um comportamento da sua vida financeira, como é neste caso. Ou também pode ser um comportamento, irmãos, da sua vida emocional. Tome cuidado com os seus comportamentos. Tome cuidado. Que aqui, irmãos, por algum motivo, não fala com alguém. Ou já teve, por aqui alguém, ou seja, aqui alguém já teve algum motivo, né? Alguém já brigou por algum vizinho, ou não fala com alguém por algum motivo aqui? Alguém fala? Irmãos, então acho que essa palavra é para você. Amém? Deus quer falar com você hoje, irmãos. Amém? Deus quer falar com você hoje. Mas como assim, Jonathan? Eu vim aqui para a igreja para ouvir uma palavra de multiplicação de milagres. Como assim? Eu não tenho nada a ver a minha briga com o meu vizinho, irmãos. Agora nós vamos ver aqui no texto. Diga para o seu irmão aí, há um processo para os seus milagres serem multiplicados. Diga para o seu irmão, há um processo para os seus milagres serem multiplicados.
Irmãos, então um homem morre, deixa a sua família em péssima situação. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, irmãos, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, é pior do que um infiel. Abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo 5,8. Coloca aí para nós. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos teus, especialmente o da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha só para você ver, irmãos, tanto que é sério isso. Aquele que não cuida da sua própria casa. Tanto que é perigoso isso, irmãos. Então, acima de tudo e acima de qualquer coisa, irmãos, eu preciso temer a Deus e servir ao Senhor. Acima de qualquer coisa, irmãos, nós precisamos temer a Deus e servir ao Senhor. Não posso ter comportamentos que não vão colocar a minha esposa, irmãos. Eu não posso ter esse comportamento que pode colocar a minha esposa e os meus filhos em risco. Você também não pode colocar. Cuidado com os comportamentos que você está tendo, irmãos, porque lá na frente pode trazer, meu pai, trazer a ruína sobre a sua casa, trazer a ruína sobre a sua empresa. Você pode levar isso para qualquer área da sua vida, para qualquer área da sua vida. Talvez você possa falar com alguém de uma forma mais alterada também. Aqui é onde eu falo para vocês que a gente for falar sobre a vizinhança, sobre o seu vizinho. Irmãos, porque talvez dependendo do jeito que você fala com ele, amanhã ele pode ser o seu patrão. Ou amanhã você pode precisar dele, irmãos, para receber um milagre de Deus. Porque toda vez, irmãos, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, Deus vai usar alguém. Toda vez que Deus fazer um milagre na sua vida, irmãos, Deus ele vai usar alguém. Deus ele vai usar alguém. E vamos continuar lendo lá no versículo 2. 2 Reis 4. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, se não ser uma botija de azeite. Irmãos, eu meditando nessa palavra de Deus, eu fico imaginando essa situação que essa família estava vivendo. Irmãos, ela estava precisando, eu imagino o desespero que ela estava quando o credor bateu na porta dela, para levar os seus 2 filhos. Imagina a situação, irmãos, que ela viveu. Você já para pensar? Para pensar o desespero. Imagina o credor batendo na sua porta para levar o mais valioso que você tem aos seus filhos. Imagina essa situação. Imagina. Porque a princípio, meus, ela diz, a tua serva não tem nada. Ela diz para o profeta: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Irmãos, aquela botija de azeite era muito para ela. Era muito. Irmãos, eu vim para a igreja agora e eu perguntei para minha esposa assim, 10 reais para ela era muito? 10 reais para você, eu pergunto para você hoje, irmãos, 10 reais para você é muito ou pouco? 10 reais para você é muito ou pouco? Amém, irmãos? Me ajuda a pregar? Pouco, mas depende, irmãos. Depende da situação que você está vivendo. Depende que está na situação para vocês. Teve momento na minha vida, irmãos, que 10 reais para mim era muito. Talvez tem gente que está sentado aqui, irmãos, que 10 reais para ele também hoje pode ser muito. Irmãos, talvez uma vasilha de azeite para você hoje pode ser pouco. Talvez o azeite hoje a gente usa só para temperar uma salada, né? O nosso irmão Renato, ele bebe 1 litro para comer pizza. Eu fui com ele numa pizzaria e eu até assustei, né? Rapaz, mas tanto de azeite que esse homem derramava na pizza, né? Mas é bom demais um azeitinho, né, não, Renato? Irmãos, então assim, 10 reais para você hoje pode ser pouco, mas para alguns podem ser muito. Mas para quem não tem nada, irmãos, uma vasilha de azeite é muito. Uma vasilha de azeite, irmão, é muito. É muito. Irmãos, e Deus ele quer usar, irmãos, as poucas coisas que você tem em casa para Deus fazer, para superabundar na sua vida. Amém? Deus quer usar o que você tem na sua casa para superabundar na sua vida. Amém? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que na maioria dos milagres Deus vai fazer na sua vida, Deus vai usar o que você tem na sua própria mão. Deus vai usar o que você tem na sua própria mão para realizar os milagres que você tanto sonha, os milagres que você tanto precisa na sua vida. Deus vai usar. O profeta Eliseu, irmãos, ele não bateu no peito e disse comigo assim, quando ela chegou e disse, Eliseu, o meu marido morreu, o credor está vindo na minha porta, me ajuda. Irmãos, e o profeta Eliseu, ele não bateu no peito e disse comigo, deixa comigo,
Deixa comigo que eu tenho um dinheiro aqui, pode deixar que eu vou pagar. O profeta ele não agiu dessa maneira. Ele não agiu dessa maneira. Ele disse para ela, o que você tem? Diga para o seu irmão aí, o que você tem? O que você tem? E ela respondeu, eu tenho somente uma vasilha de azeite. Irmãos, e ele deu uma ordem para ela. Vamos continuar lendo no verso 3. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Irmãos, olha aqui que eu falei para você. Toma cuidado do jeito que você trata o seu vizinho. Toma cuidado do jeito que você trata com o seu vizinho, porque lá na frente você pode precisar dele. Toma cuidado. Peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe o que estiver cheia. 5. Foi embora, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe traziam vasilhas e elas as enchiam. 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho, traze mais vasilhas. Ele, porém, respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. 7. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do que sobrar. E vive do que? Irmãos, vamos meditar nessa palavra aqui também mais um pouquinho. A primeira coisa que eu aprendo aqui, quando tudo estiver dando errado na sua vida, quando tudo estiver perdido na sua vida, tudo que está dando errado, tudo que acontece com alguma injustiça sobre a sua vida, saiba quem procurar. Saiba quem procurar. Irmãos, tem gente que está acontecendo algo na sua vida, algo de ruim, a primeira pessoa que ela procura o vizinho para falar. Ela procura um amigo para falar. Mas ela não procura a pessoa certa. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é dobrar o nosso joelho e orar a Deus. Pedir uma direção. Depois, irmãos, vai até o profeta. Vai até o profeta. Pedir uma direção. Talvez se Deus não falou com você na oração, irmãos, Deus pode usar o profeta para falar com você. Para te dar um direcionamento. A primeira pessoa que você deve recorrer, irmãos, é quem vai resolver os seus problemas. Irmãos, e quem resolve os nossos problemas é Deus. Algo que você não consegue, irmãos, Deus consegue. Irmãos, porque tudo é possível aquele que crê, irmãos. Se você não resolve, irmãos, Deus ele vai resolver na sua vida. Basta você crer. Não adianta, irmãos, você perder tempo reclamando. Não adianta você perder tempo e batendo na vizinhança e começar a falar da sua vida, contar as suas amarguras. O que está acontecendo de ruim na sua vida? Não adianta você perder tempo com isso. Vai a pessoa certa. E aqui o texto está dizendo, irmãos, e quando as coisas apertou, que a bomba estourou, irmãos, ela recorreu a quem? Ao profeta. Ela não recorreu à vizinhança para choramingar as pitangas. Irmãos, é o que mais acontece, irmãos. Quando as coisas acontecem de ruim na nossa vida, a gente começa a chorar as pitangas. É verdade ou não é verdade? A gente começa a falar uma reclamação. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu antigamente, eu falei para minha esposa hoje, que esse ano, irmãos, está sendo o melhor ano da minha vida. Esse ano está sendo o melhor ano da minha vida. A minha esposa muitas vezes ela fala assim, nossa, John, você está até me surpreendendo. Irmãos, porque eu falo assim, pensa numa pessoa negativa, era eu. Está aqui minha esposa e ela não deixou mentir. Irmãos, acontecia alguma coisinha de ruim, a primeira coisa que eu fazia era reclamar. Mas graças a Deus, Deus está me transformando. Irmãos, e ontem na capacitação Destino aqui, uma pessoa me perguntou, Jonathan, mas o que fez você mudar? Irmãos, eu falei para ela, a oração. Irmãos, a oração ela muda tudo. Irmãos, se você está passando por alguma dificuldade, ora. Irmãos, se você está passando por uma abundância na sua vida, ora mais ainda. Ora. Irmãos, no momento que as coisas estavam dando errado para ela, irmãos, ela recorreu à pessoa certa. Segunda coisa que eu entendo aqui, irmãos. Mesmo você temendo a Deus, mesmo você servindo ao Senhor,
Cuidado com os comportamentos que te podem fazer destruir o seu futuro. Cuidado com os comportamentos que podem destruir o seu futuro. O seu futuro e o futuro da sua família. Cuidado com esses comportamentos. O futuro dessa família foi todo desestruturado por causa deste homem. O futuro dessa família foi todo desestruturado, porque ele foi contraindo dívidas. Irmãos, ele servia ao Senhor, ele temia a Deus, ele trabalhava com os profetas e mesmo assim ele foi contraindo dívidas. Mesmo assim ele foi contraindo dívidas. Porque uma hora, irmãos, a conta chega. E a conta chegou para essa família. O homem morreu e o que veio na porta da mulher, da viúva? Veio o credor para tomar os seus 2 filhos como escravo. E ela recorreu à pessoa certa. E ela recorreu à pessoa certa. Terceira coisa que acontece aqui, irmãos. Eliseu, ele dá uma ordem que só foi possível ser cumprida porque ela era uma pessoa emocionalmente boa de lidar com as pessoas. Irmãos, a ordem que Eliseu deu, ela só foi cumprida porque ela era uma pessoa boa de se lidar. Porque ela era uma pessoa boa de se lidar. Porque o profeta diz para ela, vai e busque o que, irmãos? Vasilhas. Imagina você, irmãos, precisar do seu vizinho, você precisar de uma vasilha, de uma tigelinha de açúcar, e o seu vizinho não te emprestar. Porque dependendo do jeito que você falou com ele, do que você maltratou ele. Imagina, irmãos. Imagina se você briga com o seu vizinho por causa de uma vaga de estacionamento. E você depende dele de uma vasilha para ele te emprestar, que seja algo de vida ou morte e ele não pode te emprestar. Irmãos, imagina se você estiver na sua casa, você todo mundo dormindo, a sua casa começa a pegar fogo e o seu vizinho que você brigou, ele é o único que está vendo e pode ir lá te salvar e ele vai e te deixa lá, à deriva. Imagina. Irmãos, cuidado como que você fala com as pessoas. Cuidado, foi igual eu falei aqui, cuidado. Talvez do jeito que você fala com aquela pessoa hoje, lá na frente você pode precisar dela. Irmãos, e aqui ela precisou de toda a sua vizinhança. Porque o profeta pediu para ela pegar a todos os seus vizinhos. O profeta pediu para ela ir a todos os seus vizinhos. Irmãos, cuidado, porque o mundo dá volta. Talvez hoje você não está precisando, mas amanhã você precisa. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Irmãos, e sabe o que mais me intriga aqui? Abre para mim aí em Deuteronômio 28:12. Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá os seus bons tesouros, o céu para dar a chuva à tua terra, no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos, diga comigo, emprestará a muitos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás. Irmãos, a Bíblia não concorda de você tomar emprestado. Irmãos, mas quando para o milagre de Deus acontecer na sua vida, o profeta ordena para ela, vai e pega emprestado. Irmãos, a única forma, irmãos, de você pegar emprestado é quando Deus quer fazer um milagre na sua vida. A única forma, irmãos. Estava vendo hoje uma reportagem sobre finanças. 99% das pessoas, irmãos, ela contrai dívidas para saciar os seus próprios prazeres. 99% das pessoas tomam dinheiro emprestado. Talvez a pessoa está devendo limite de banco, devendo cartão de crédito, vai lá, talvez ela não precisa de um determinado objeto, ela vai lá e compra mesmo assim, para saciar o seu próprio prazer. E somente 1%, irmãos, ela pega algo emprestado, ela pega um valor emprestado, ela pega dinheiro emprestado no banco para multiplicar aquele valor. Irmãos, hoje o mundo chama isso de plano de negócio, alavancamento de negócio. 1% das pessoas. Irmãos, tanto que isso é sério. Se você colocar hoje aí, pesquisar no Serasa, irmãos, quase metade da população tem um nome sujo. Mais da metade da população tem um nome sujo. Porque a pessoa contrai dívida sem saber a forma que vai fazer para pagar. Sem ter condição da forma que vai pagar. Tem comportamentos, irmãos, que fazem você perder toda a sua bênção.
Tem comportamentos, irmão, que fazem você perder, pode afetar toda a sua geração no futuro. Tem comportamento que você faz. O comportamento desse homem, irmãos, de contrair dívidas, ele atrapalhou toda a sua geração. Ele deixou o maior problema para sua esposa e para os seus filhos. Olha só para você ver, irmãos, por causa de um comportamento. Aqui, irmãos, eu estou falando de algo financeiro, mas você pode levar isso para qualquer área da sua vida. Talvez você esteja precisando, irmãos, de um milagre familiar. Talvez você esteja precisando de um milagre sentimental. Amém, irmãos? Nós podemos levar isso, irmãos, essa palavra para qualquer área de nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Cuidado, irmãos, com os seus comportamentos. Cuidado. Nunca deixe, irmãos, nunca deixe uma porta fechada. Porque você não sabe quem Deus irá usar para a próxima fase da sua vida. Nunca deixe uma porta fechada. Nunca deixe uma porta fechada. E agora tem outra coisa. Quando as vasilhas acabaram, irmãos, o azeite cessou. A Bíblia não fala, irmãos, que o azeite acabou. A Bíblia não fala que o azeite acabou. Ela fala que as vasilhas acabaram e o azeite cessou. O azeite parou de derramar. O azeite parou de derramar. Irmãos, enquanto tinha vasilha, o milagre ele ia descendo. Enquanto tinha vasilha, irmãos, o azeite ia caindo. Igreja, enquanto você tem vasilha, irmãos, a promoção do seu trabalho que você tanto sonha está chegando. Irmãos, enquanto você tem vasilha, a bênção da sua família está chegando. Enquanto você tem vasilha, as suas bênçãos financeiras estão chegando. Enquanto você tem, irmãos. Meu irmão, tem muita gente, irmãos, que o problema não está em você. Tem muitas pessoas, irmãos, que o problema talvez não está em você. Não está em você. Talvez não está na sua parentela. Talvez está só na forma que você age. Está na forma que você age. Nós temos que mudar, irmãos, a forma que nós agimos. Temos que mudar a forma que nós agimos. Temos que mudar. Irmãos, e a Bíblia diz que ela foi no profeta, pediu a direção. Irmãos, e tem gente que vem no profeta, pede a direção para Deus, para o profeta vai lá, dá a direção para ela, e muitas das vezes ela quer ser mais sábia que o profeta, mas eu não vou fazer só até aqui, porque tá bom. E você impede o milagre de Deus acontecer na sua vida. E você impede. Igreja, isso é prova viva, isso é prova viva, que Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Saiba quem procurar. Saiba quem procurar. Deus não vai te dar nada, irmãos. Deus ele não vai te dar nada que você não consiga administrar. Eu falei ontem aqui na capacitação destino também. Deus ele não vai te dar nada que você não consiga administrar. Nada. Nada. Se você tem capacidade para receber, irmãos, Deus vai fazer. Se tem capacidade mental para você prosperar, Deus vai te prosperar, irmãos. Se você tem capacidade, condição de ser um líder, irmãos, Deus vai te dar condição. Deus vai te levantar. Deus ele vai te levantar. Você entende isso? Você está entendendo isso, irmãos? Irmãos, a multiplicação é bom demais nas nossas vidas. As multiplicações é bom demais. Viver um milagre é gostoso, irmãos. Quem quer viver o milagre de Deus aqui nessa nossa vida? Irmãos, só que para viver um milagre, irmãos, há um processo. Para você viver um milagre, irmãos, há um processo. Quando a gente lê a Bíblia aqui nesse livro, a gente lê 3 versículos, a gente acha tudo lindo, maravilhoso. A viúva foi lá, pediu as vasilhas, o profeta deu a direção para ela, Deus abençoou, Deus derramou o azeite, foi tudo lindo. Mas e o processo que ela viveu para viver esse milagre? E o processo que ela teve que passar? Irmão, e muitas das vezes a gente não tem paciência de viver o processo de Deus. Muitas das vezes a gente não tem paciência para viver o processo de Deus. E a gente acaba impedindo, irmãos, os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. E a gente acaba impedindo. Irmãos, no momento de desespero dessa mulher, ela foi lá e ela procurou a pessoa certa. Ela procurou a pessoa certa. Igreja, quando você passar por um momento dessa forma, saiba procurar a pessoa certa. Irmãos, mas primeiramente a pessoa certa é Deus. A primeira pessoa que você deve procurar é Deus. A primeira pessoa que você deve procurar é Deus. Irmãos, cuidado com os seus comportamentos. Cuidado com os comportamentos, aqueles comportamentos, irmão, que não incomodam ninguém.
Você quer ver um exemplo de um comportamento que você não incomoda ninguém? Irmão, se você dever a Casas Bahia, vai alguém lá na sua porta da sua casa te incomodar? Não. Mas e se você dever o seu vizinho? Ele vai lá te incomodar? Não é verdade? Cuidado, irmãos. Cuidado com esses comportamentos. Porque quando esses comportamentos, irmãos, você acha que não está incomodando ninguém, é onde a gente entra no precipício. Esses comportamentos que você acha que não incomoda ninguém. Cuidado, irmãos. Porque Deus está vendo. Segunda coisa, irmãos, que eu aprendo aqui também nessa lição. Faça uma lista das pessoas que talvez possam resolver os problemas da sua vida. Faça uma lista, irmãos. Quando a corda apertar, você saiba quem procurar. Faça uma lista. E terceira coisa, irmãos, se possível, tenha paz com todos. Se possível, tenha paz com todos. Irmãos, porque essa mulher, irmãos, ela viveu, irmãos, ela viveu aquele milagre através de uma palavra do profeta. Ela viveu através de uma palavra de um profeta. Ela viveu a palavra de um profeta. Ela viveu no milagre de um profeta, de uma palavra de um profeta. Amém, irmãos? E olha só para você ver o que é viver através de uma palavra, irmãos. Quando nós estamos alicerçados na palavra. Irmãos, quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro fala assim: mestre, és tu? O que ele responde? Jesus diz: sim, sou eu. E Jesus diz: sim, sou eu. O que Pedro fez? Pedro ele foi lá e já pisou na água? Não, só maluco para fazer isso. Só maluco para fazer isso. Quem tinha coragem de pisar na água, de começar a andar na água? Não, Pedro primeiramente ele esperou a palavra. O que Jesus disse? Sim, sou eu. O que Pedro diz? Se és tu, Senhor, faça-me ir ter contigo. O que Jesus diz? Vem. Irmãos, é através da palavra. É através da palavra. Irmãos, a fé ela só tem efeito acima de uma palavra. A fé ela só tem efeito em cima de uma palavra. Irmãos, persevera na palavra. Persevera na palavra. Seja alicerçado na palavra. Irmãos, os seus milagres eles vão ser só concretizados através da palavra.